Então, por favor, senhor Marco Pinheiro, com a palavra. Bom dia a todos, todas. Eu sou Mike Pinheiro, né? Sou coordenador pedagógico do Centro de Solidariedade, especialista em Sistema de Garantia de Direitos, especialista em Arte e Educação. Obrigado pelo momento, é uma grande importância, né, principalmente para a rede. Eu gostaria de ressaltar um pouco da fala da delegada, que realmente é um problema a questão de buscar, né, a informação, ou não, então coletar ela, principalmente quando já chega no hospital. Quando chega no hospital, o discurso que se faz para as pessoas dentro do hospital é que aquilo foi a primeira vez. E, na verdade, não foi a primeira vez, né? Quando a violência chega num hospital com uma criança, significa que aquilo é uma coisa recorrente e que a violência chegou àquele ponto porque o agressor já estava se sentindo super confortável com a situação, né? E questões e mais questões que desencadeiam, assim, versar muito sobre o assunto, né? Vamos colocar aqui também a ideia de algumas células religiosas, recebemos umas denúncias de células religiosas, onde a célula serviria para oração, para os jovens e crianças, na verdade mais jovens, e a pessoa responsável pela célula andava assediando as adolescentes. E quando foi feita a denúncia, as mães se sentiram ameaçadas, não procuraram mais a delegacia. Nós, como entidade, fazendo a busca ativa, não encontramos mais as mães, né? E elas se negam terminantemente a nos atender ou a qualquer coisa do tipo. Ainda não temos informações de que tipo de ameaça é usada contra essas pessoas. Questões também com relação à forma de agressão, né? A gente pensa muito que a agressão sexual ela gira em torno da violência, do contato genital, simples e exclusivamente, né? E vários estudos de característica de violência, ele mostra que o agressor ele começa com uma criança sentada em seu colo, né? Ele começa com pequenos toques, ele começa com questões de objetos, brincando na sala, estou limpando a sala, brincando, aí pega o cabo de vassoura e encosta nas partes íntimas da criança, tanto à frente como atrás, certo? E isso é muito recorrente, é muito comum. As próprias questões de gênero, as ideias de machismo, né, onde a criança que sofre a agressão sexual, ela é um menino e, por conta disso, a mãe não faz a denúncia, né? O padrasto, o pai, o tio, o avô, e começam as questões de bullying na família com relação à sexualidade da criança, né? Com relação a questões de homoafetividade, e isso é uma questão muito perigosa, muito preocupante, porque se uma criança cresce, né, com aquela informação de que aquilo que fizeram com ela na infância não é um problema, que aquilo é normal, que aquilo é corriqueiro, que aquilo pode ser feito, ela cresce um agressor sexual. E ela muitas vezes nem sabe disso, muitas vezes muitas pessoas, principalmente nas comunidades, nem sabem disso, nem sabem que são potenciais agressores sexuais, né? A ONG ela iniciou um trabalho, né, que seria um tipo de revista, é a que está sendo apresentada aqui na imagem, a revista 18 de maio, Protejam Todas as Crianças e Adolescentes, né? Era um trabalho que nós gostaríamos de ter lançado para o 18 de maio, mas por questões técnicas, revisão de imagem, revisão de texto, ela está sendo um pouco adiada, mas ela vai sair com certeza, né? A nossa revisora, Thaís Fiel, ela é professora de português, formada e tudo, e nós estamos caminhando com isso.
Do que a revista trata? Ela vai tratar da agressão sexual contra meninos e meninas, né? Mas principalmente com foco nos meninos. Por quê? Porque a gente tem que parar de pensar que a agressão sexual é aquele contato genital, né? Quando uma criança é exposta dentro de um quarto, 4 paredes, onde ela convive com toda a família dela, muitas vezes 6 pessoas, e ela é exposta à relação sexual da mãe, ou de uma tia, ou de uma irmã mais velha, ou de qualquer pessoa, aquilo pode ser tratado como abuso, né? Como uma forma de abuso, o início de um abuso, né? Quando uma criança é exposta a filmes eróticos dentro de casa, a mãe tem uma parede de DVD, aí o tio, uma tia, o avô, o irmão, o pai, tem vários filmes eróticos que ficam lá à disposição, no meio dos filmes infantis, no meio dos filmes de ação, e a criança ocasionalmente mexe, encontra, assiste aquilo, torna-se corriqueiro assistir, né? Questões de violência com relação à agressão na rua, um assédio na rua, questões terríveis, como a criança entrar numa taberna ou num espaço de um estabelecimento comercial e a pessoa, dentro daquele estabelecimento, simplesmente dizer que vai dar um biscoito ou um refrigerante para ela, se ela deixar ele tocar no seio ou no peito, né? São questões terríveis, são questões que são muito difíceis de ser combatidas por conta dessa visão que se tem de uma sociedade onde que normaliza, né, o discurso sexualizado, né, a conversa sexualizada, tanto para a criança como com a criança, como se fosse uma coisa normal, como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? Falar sobre sexualidade com uma criança é algo que há necessidade de um preparo, né? Que não pode cair na questão da piadinha, né? Que não pode cair na questão da sexualização dos atos que a criança tem, de infantilizar o sexo. Não se infantiliza o sexo. É por isso que há necessidade que as creches trabalhem, que elas possam atuar frente a isso, né? Nosso trabalho ele tem uma visão que é conquistar o adolescente, principalmente, porque é ele que é o mais próximo do adulto que possível agressor, né? É por isso que a imagem da revista ou do manual, ele tem essa pegada tipo histórias em quadrinhos, né? Para que o adolescente ele pega, o que é isso aqui? É uma história de terror? É uma história de terror, mas é uma história de terror informativa, né? Não, em nenhum momento será exposto uma criança fazendo sexo, em nenhum momento será exposta uma criança ou um adolescente tocando ou aliciando outra criança ou adolescente ou um adulto, mas se tratará, se conversará a respeito. E fazendo até um spoiler, né, do que se trata essa cartilha, essa revista, vocês podem ver que há um monstro na porta do quartinho dessa criança. Esse monstro ele aparece na capa completo, mas na revista ele começa aos poucos, né? Ele começa com um toque no ombro e a mão começa a se transformar, até que chega um momento em que tudo se transforma. E o agressor sexual ele não é um monstro ou um psicopata. Ele é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa que está no cotidiano, que está no dia a dia, como foi muito bem apresentado pelos colegas aí, né? E outra coisa, se vocês olharem bem a imagem, no cantinho, lá naquela brecha na parede, tem uma pessoa vendo. É porque os dados que nós temos, principalmente das características de violência física e sexual contra crianças e adolescentes, demonstraram, os estudos demonstraram, principalmente das universidades no Nordeste, que sempre tem alguém que vê, sempre tem alguém que sabe, né? Mas, no entanto, é alguém que se omite,
né, que se neutraliza. A gente tem que começar a perceber, tem que começar a levantar esse discurso de que ser neutro é como se você fosse uma pedra no meio da rua. Qualquer um pode te pegar e te jogar para qualquer lugar. Tu não tem vontade própria, tu não tem opinião, né? E assim como você é a pedra que vai ser atirada contra alguém, você também pode ser a pedra que vai ser martelada até virar poeira, até virar pó, até se acabar, até desaparecer, né? Até se tornar possível vítima. Uma das coisas das conversas que eu tive no momento de construção dessa cartilha, né, foi a questão, um amigo meu me passou, né, pelo próprio WhatsApp. Eu falei, não, cara, mas nós temos que deixar esse espaço de neutralidade. Aí ele falou, não, a minha obra, ela é com Deus. Eu não posso me tornar responsável pelo que outra pessoa faz, pelo que outra pessoa está fazendo. O meu trabalho, o meu discurso, o meu diálogo é com Deus. Eu peço a Deus perdão, eu peço a Deus. Aí eu peguei e disse para ele, venha cá, então você está me dizendo que se um dia eu for plateia da sua filha ou do seu filho sofrendo algum tipo de violência, eu tenho que deixar? Eu tenho que ficar silenciado? Eu tenho que ficar silenciado e apenas observar, porque a minha obra é com Deus, porque meu caminho é com Deus? E ele ficou calado. Na verdade, eu nem sei se eu tenho um amigo, né? Porque nunca mais ele falou comigo desde esse dia. Certo? E é isso que a gente tem que tentar livrar as pessoas, tentar neutralizar, né? Esse discurso de normalização. A gente vê a situação terrível que acontece nos interiores. Temos um atendimento, a ONG faz atendimento na cidade de São Francisco do Alto Moju, e é uma comunidade assim super simples, mas muito acessível, e que a gente tem conseguido mobilizar as pessoas, né? No primeiro momento em que a gente fez um cineminha, trouxe as crianças, deixou as crianças assistindo um filme e levou os pais para uma conversa. Muitos pais até se levantaram, foram embora. É muito difícil, né, chegar até essas pessoas. Eles se retiram, eles saem, verdadeiramente, eles saem, e isso é muito preocupante. Mas, com o tempo, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ir mais, né? Tivemos a nossa primeira reunião foi com mais de 10 pessoas, mais com 10 famílias, e depois a gente teve uma queda para 2 famílias, uma família, quando eles sabiam do que se tratava, né? E isso foi muito complicado, mas aos poucos eles foram indo mais. E não estavam indo os adultos, né? Atual momento não estão indo os adultos, mas muitas adolescentes, jovens mães, elas estão indo, elas estão participando. Temos relatos, temos vários relatos que são feitos e que a gente tem consciência de que não foi feito nenhum tipo de denúncia, né, para a polícia, né? E a gente tem até uma certa preocupação de estar por lá por conta da distância, da localidade, né? E isso é muito difícil. Até o cenário da capa aqui, se vocês puderem observar, é uma casinha de madeira. É uma casinha de madeira onde foi construído um espaço de uma residência, porque normalmente é isso que eles têm um espaço para várias redes, eles não têm móveis, eles não têm muitas coisas, tem um armário de roupas, tem caixas, tem um espelho quebrado. Esse espelho quebrado, ele está na imagem, lá no fundo, porque ele é muito comum em praticamente todas as casas, né? Quase todas as casas têm um tipo de espelho assim na parede, que é um espelho quebrado, sem moldura, ou então um espelho inteiro, e é muito, muito interessante, né? A questão da imagem aqui da criança urinando na cama, são relatos que a gente tem, muitas crianças, muitos adolescentes, hoje jovens mães, relataram que se urinaram durante muitos anos por conta de muito medo,
medo que elas nem sabiam que projetava isso, né? Que muitas pegaram e confirmaram, eu não sei nem como dizer, sem quebrar um pouco do sigilo, elas confirmaram muito isso. São problemas assim que a gente tem que ir caminhando e ganhando aos poucos, né? E a ideia dessa cartilha, desse trabalho, ela passa por uma série de conflitos, né? Por uma série de conflitos, porque se a gente reparar bem a imagem, ela mostra uma situação de constrangimento, né? Mas só que, como é uma imagem desenhada, não é fotográfica, ela pode representar qualquer um e qualquer pessoa em qualquer lugar, né? E é essa que é a grande questão da imagem, é conseguir que ela alcance as pessoas, permita que as pessoas se identifiquem, mas que elas não vejam realmente seus rostos, elas vejam um desenho, né? Os desenhos que as crianças fazem nesses encontros, os desenhos que elas dramatizam, né? Tem muita gente que não consegue perceber a força de um desenho. Quando a gente pensa que vamos reforçar a escrita, a matemática na escola, não conseguem perceber que o discurso da criança, muitas vezes, ele está no desenho que a criança faz. E o melhor discurso da criança sempre está no primeiro desenho, porque é onde ela se empenha mais, onde ela mais se projeta, né? Se demonstra aquilo que lhe faz feliz ou aquilo que lhe faz triste, né? E isso é muito forte. Eu gostaria de poder mostrar as outras páginas da revista, né? Só que, no entanto, eu não entendo por que não funciona aqui nem minha câmera e nem a minha projeção não está funcionando corretamente. E, no entanto, no momento, é só isso que eu tenho para reforçar, para participar aqui com vocês. Mike, Agradeço. Bom dia. nós que agradecemos aqui, Mike, tua colaboração. Realmente essa imagem ela é de impressionar, ela é muito viva, é uma realidade nossa, amazônica, né? E nós estamos aqui em busca dessa resposta, de como interromper o ciclo da violência.